ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Reina sobre nós nessa noite, Deus. Oh, vem com teu reino de justiça, Senhor. Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Oh, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Desce sobre nós, Senhor. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus.
Aleluias. Grande, grande é o Senhor. Aleluia. Ele reina eternamente. Aleluias. Ele é o Rei das nossas vidas, o soberano. Aleluias. Glória a Deus. Não há outro como tu, Jesus. Aleluias. Quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Brilha mais que o sol. Quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais? Sua glória outro não dará. Jesus Cristo, Filho, reinará. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Sua glória outro não dará. Ele não dará. Jesus Cristo, Filho, reinará. Ele reinará. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Não há outro. Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. E Ele reinará para sempre, Pra sempre e sempre ele reinará. E Ele reinará para sempre.
como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, Poderoso para salvar. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como o nosso Deus? E Ele reinará para sempre e sempre Ele reinará. E Ele reinará para sempre E sempre Ele reinará. E Ele Para sempre e sempre Ele reinará. E Ele reinará Para sempre e sempre Ele reinará. Não há ninguém igual a ti, Jesus. Aleluia! Aquele que tem todo o poder para governar céus e terra. Aleluia! Aleluia! Aplauda o Rei dos Reis. Aleluias! Amados, aleluias. Eu queria fazer uma dinâmica com vocês, é bem simples. Quando eu escolhi esses louvores sobre o Rei, sobre o Senhor, que Ele governa e Ele reina sobre as nossas vidas, e algo tocou assim no meu coração. Nós vamos combinar o seguinte, eu vou contar até 3, e vocês vão imaginar um louvor que vocês gostam, e qual a parte desse louvor que vocês gostam mais. A banda também. Cada um aqui vai escolher um louvor na mente, no seu coração, e vai tocar a parte do louvor que gosta mais. No 3, quando eu fizer assim, todo mundo mudo. Amém? Então vamos lá. Já escolheram? Amém? 1, 2, 3. Podem louvar, gente. O Senhor está ouvindo a adoração de vocês. Podem louvar. Pode louvar. Te amo, Jesus, e não há para mim Vem com teu fogo, outro igual a Senhor. ti. Não, não, não há. Meu coração vem com tua glória. Vocês entenderam? Jesus não estava nesse negócio, porque Jesus não está na bagunça. Porque aqui, ó, cada um escolheu um louvor, cada um tem um ritmo, cada um tem uma direção, cada um tem um jeito de pensar, cada um tem o seu jeito de levar a vida. O seu jeito de levar a vida. Mas e quando o Senhor quer que nós levamos a nossa vida do jeito que Ele deseja, da forma que Ele rege, da forma que Ele governa, porque não somos nós, quando nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não temos mais poder sobre ela. Quem reina, quem rege a nossa vida é o Senhor Jesus. E quando nós
tomamos a direção de nós escolhermos aquilo que nós queremos, da forma que nós queremos viver, da forma que nós queremos levar a nossa vida, vira uma bagunça, porque o Senhor não está nela. Aí agora eu vou dizer para vocês, ó como é lindo quando o Senhor está no negócio. Vocês podem louvar que vocês conhecem. Aleluia! Obrigada, Jesus. És o leão da tribo de Judá. Tu és o rei, ninguém pode mudar. Oh não, 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 não. E és o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. É dessa forma que a nossa vida anda, quando Ele governa, quando Ele rege os nossos caminhos. Aleluia! Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ei! Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Vem com cura, vem com libertação, vem com transformação, leão, leão. E claro, tão claro, o seu brilho é maior. E claro, tão claro, o seu brilho é maior. E claro, claro, tão claro, o seu brilho é maior. Maior, 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 maior. Claro, tão claro, o seu brilho é maior.
como é maravilhoso quando o Senhor está regendo as nossas vidas. Tudo fica claro, tudo tem luz. Os nossos caminhos, ainda que sejam tortuosos, mas o Senhor está conosco. Ele não deixa faltar, Ele não deixa você sem luz, Ele não deixa você passar fome. Ele te dá um lugar para chorar, Ele te dá um lugar para você deitar a tua cabeça. Ele traz cura, Ele traz restauração, Ele traz fortalecimento. Por quê? Porque Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele governa sobre o céu, sobre a terra e tudo que nela há, porque foi Ele que criou, aleluias! Oh, Ele é o Rei. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge na sua vida. Ele ruge nesse lugar. Glórias a ti, ó Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. É grande a presença do Senhor nesse lugar. O Deus de guerra está nesse lugar. O Deus de batalha está nesse lugar. O Deus que faz a promessa descer na terra está nesse lugar. O Deus que faz realizar coisas impossíveis, Ele está nesse lugar. Oh, aleluia. Ele está entre nós, igreja. Aquele que vive, que venceu a morte, aquele que cura, aquele que tem todo o poder, Ele está entre nós. Oh, aleluia, Jesus. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, por nos trazer a esse lugar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos fôlego de vida para Te louvar. Obrigado, Senhor, porque a Tua direção nos trouxe a Tua presença nesse lugar. Oh, obrigado, Senhor, porque poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas estamos aqui diante da Tua presença, diante do Teu Santo Espírito, diante do Teu poder, diante do Teu reino. Se manifeste hoje, nesse lugar. Que possamos aqui hoje, Senhor, entender o mover que vai acontecer nos próximos dias. Que a Tua palavra traga sobre nós a Tua revelação. Que a Tua unção venha mover aqui nesse lugar toda resistência, toda obra do mal caia por terra contra nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, os nossos ministérios. Pai, que o Senhor abre os céus, envia uma comitiva de anjos a estar ao nosso lado, anjos com espada desembainhada, porque eu creio e declaro que nem o mal
permanecerá sobre nossas vidas. Nenhuma seta, nenhum dardo inflamável do maligno terá poder contra nós, pois eu creio que hoje estaremos mais do que nunca revestido de autoridade, revestido de unção, revestido de poder, revestido de toda a armadura santa, porque eu creio que se o inimigo tinha algo planejado contra nossas vidas, contra a nossa casa, contra a nossa igreja, hoje está caindo por terra mais uma vez, porque aqui quem reina é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Deus, o nosso general, o nosso Cristo Jesus. Adore a Ele, aplaude ao Senhor. Aleluia! Glória, 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 glória ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Estrela da manhã, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse mundo. Ele é o leão. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. E ele ruge, e ele ruge, e ele ruge nesse lugar. Aleluia, podemos assentar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queria saudar que temos um visitante. Denis, cadê ele? Está onde? Ali no fundo. Seja bem-vindo em nome de Jesus, Denis. Que Deus abençoe a tua vida. Amém? Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez aqui? Ali, um casal ali, que bênção. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Depois no final aí, quero saber o nome de vocês aí, tá bom? Mas fique à vontade, a casa é de vocês, glória a Deus. Hoje é dia dos pais, né? E muita gente não vem, mas tá certo, também tem que estar um pouco com os pais, né? É isso aí, que Deus nos abençoe. Mas você que veio aqui, eu tenho certeza que Deus tem algo especial e separado para você nesta noite. Amém, amados? Vocês me ajudam a pregar também? Mas dando glória a Deus, porque aí a gente pensa, poxa, o pessoal não foi embora, está aqui, né? Glória a Deus. Que toda vez que você dê glória a Deus, é o Senhor que você glorifique. Uma maneira de tomarmos posse da verdade, da palavra do Senhor, é quando nós vamos glorificando o nome do Senhor. Significa que nós estamos aceitando a palavra de Deus, nós confiamos na palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela é a verdade para nossas vidas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amados, são poucos momentos que nós vamos estar aqui nessa noite. Então, nesse momento, que se cumpra a palavra de Deus para esta noite na tua vida. Que você receba, porque eu não sei quem estaria aqui, mas Deus sabe. E essa palavra, ela tem o poder para mudar a história na tua vida. Yes ou não? Yes. Faz tempo que eu não falo isso, né? O inglês está meio ferrujado. Vamos abrir em Efésios 1, versículo de número 3. Nós vamos ler do 3 ao 11. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito. Diga comigo, o bom propósito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, e desvendou os mistérios da sua vontade, segundo o bom propósito. A tradução aí está diferente, né? Que propusera em Cristo, de fazer convergir Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele digo-vos que também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Amados, a gente ouve falar muito nesse capítulo e versículo, Efésios 1, 3, que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais, né? A gente sempre fala que Deus já nos abençoou, mas não deixa de ser uma verdade. Só que aqui, quando nós estudamos todo o capítulo, nós percebemos que há um critério. As bênçãos, elas vão acontecer, elas já aconteceram, elas já estão separadas nas regiões celestiais. Mas aqui eu entendo que o Senhor nos predestinou para viver um critério baseado no bom propósito. Aqui na tradução da minha Bíblia, que é uma tradução da Thompson, por 3 vezes esse versículo cita que o bom propósito do Senhor tem que subsistir para que as bênçãos espirituais se manifestem em nossas vidas. E é interessante que nós precisamos entender que a consequência de trazer as bênçãos celestiais, nós temos que, além de entender do bom propósito, ela trará uma consequência de converger em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto nas que estão no céu, como as que estão na terra. Então, muitas das vezes, nós temos o hábito de imaginarmos qual é a melhor bênção que poderíamos receber do Senhor. Muitas das vezes nós imaginamos e desejamos algo que às vezes é muito pequeno comparado com aquilo que Deus pensa ou sonha para nós. Eu penso que às vezes a culpa da bênção não chegar até nós não tem nada a ver com Deus, porque Ele já diz que Ele já abençoou nós com toda sorte de bênção. Mas eu penso que às vezes a culpa é nossa mesmo.
Vocês vão ver que no final não é só nossa, mas uma parcela de culpa, porque não recebemos a bênção, tem a ver conosco. Porque nós, muitas vezes, somos egoístas, centralizadores. Muitas das vezes a gente quer aquilo que achamos que é o melhor para nós, mas não entendemos se aquilo que é bom para nós é o que realmente Deus quer para nós. Será que as bênçãos que Deus não quer para nós é bom para nós porque eu acredito que seja? Sim ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu falo em inglês, espanhol. Porque às vezes nós fechamos um conceito de bênção, ou fechamos um conceito naquilo que nós achamos que é melhor. Só que você lembra o que Deus fala em sua palavra? Que os pensamentos deles são mais altos do que o nosso, são maiores do que o nosso. Veja, amado, o Senhor, Ele está dando um parecer. O Senhor está nos mostrando e nos dizendo que muitas das coisas que nós não entendemos faz parte da grandeza de Deus, faz parte da sua soberania, do poder que há em volta do Senhor. Mas aqui o Senhor fala de um povo escolhido, de um povo que Ele elegeu, um povo predestinado. Quando o Senhor fala de um povo eleito, um povo predestinado, quando eu leio essa palavra, isso me faz vibrar por dentro. Porque eu tenho certeza que eu sou eleito de Deus. E se eu fosse você, eu também teria essa convicção. Eu sou predestinado a morar com o Senhor eternamente. Eu sou. Você é. Amado, glorifique. Isso é uma das coisas mais importantes. Porque eu não estou falando de algo passageiro. Eu estou falando de algo eterno. Porque o Senhor fala que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. O Senhor já escolheu. Ele sabe quem são os seus filhos. Quem será. Mas, amado, infelizmente, essa que eu disse é a boa notícia, mas tem a má notícia. É que a palavra do Senhor também nos revelará que alguns, vocês vão ver, mas ali alguns vão perder de ser predestinado. Porque vão desvalorizar isso. E nós estamos vivendo num período, numa época, presta atenção, que o temor a Deus está cada vez mais diminuindo. Às vezes as pessoas têm temor de muitas coisas. Elas têm temor de assalto, têm temor de enfermidade. Não que você não tenha que ter, mas muitos estão perdendo o temor a Deus. E quando a Bíblia fala que o temor a Deus é o princípio de sabedoria, é a maior elevação de uma sabedoria humana, quando nós tememos a Deus. E quando eu temo a Deus, eu consigo e eu preciso reavaliar muitos passos que eu dou. Eu preciso pensar de formas que, às vezes, a grande multidão não vai pensar. Porque não significa que para onde vai a multidão é onde Deus está indo. Lembra, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os caminhos deles são diferentes do Senhor. Sabe, amado, a gente precisa acordar e despertar para aquilo que Deus quer fazer e se manifestar em nossas vidas, para aquilo que Ele quer revelar, para aquilo que Ele quer mostrar. Por isso, muitas das vezes, há um impasse nessa palavra, porque nós não conseguimos viver. Mas se Deus, pastor, já nos abençoou com toda sorte de bênção, por que eu não estou vivendo? Porque a distância de uma mente humana, comparada com a mente do Criador, ela é infinita. Mas isso também não significa que você não vai viver. Mas aqui eu quero te dizer, mesmo que a tradução está um pouco diferente, mas o entendimento vai levar a mesma coisa.
Nós estamos dizendo que o Senhor, Ele disse que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção, mas com bom propósito. Eu vou dizer de novo, com bom propósito. Ele vai repetir 3 vezes na palavra. Pelo bom propósito, pelo bom propósito, pelo bom propósito. O Senhor vai revelar para que Ele realmente liberou as bênçãos celestiais. Então não significa que bênçãos celestiais tem muitas vezes a ver com aquilo que é material. Porque quando nós imaginamos bênção, nós só imaginamos o básico. As coisas materiais. Nós achamos que as bênçãos materiais é que nos completa. Eu quero te falar, se é isso que você pensa, você está errado. Porque é por isso que diz que muitos não buscam o abençoador. Eles buscam o quê? As bênçãos. Quando você tem o abençoador, você tem todas as bênçãos. Essa é uma dimensão pela qual o Senhor quer te levar a um nível onde poucos têm entendimento, onde poucos vão buscar. Então eu quero que você faça uma reflexão, porque se é o bom propósito, faça exercer o bom propósito de Deus na tua vida. Porque eu já falei disso, quando eu queria viajar lá para o Canadá, eu ia me mudar para lá, parecia um sonho, parecia algo maravilhoso, parecia a melhor situação da minha vida. Eu e minha esposa ir para o Canadá e morar no Canadá, era coisa de sonho, era tudo maravilhoso, para mim e para ela. Mas para Deus, ali não estava o bom propósito. Porque o bom propósito estava vislumbrando aquilo que era bom para mim e para ela, não o que era bom para o reino de Deus. Só que Deus já havia, veja que nós lemos que essa palavra tem a ver com uma escolha que Deus fez desde a fundação do mundo. Amado, eu não vou entrar na dimensão do mundo onde Deus lá atrás Ele me escolheu e você, porque isso eu não conseguiria te responder. Mas uma coisa eu sei, Ele diz que foi feita essa escolha e Deus escolheu eu e você lá antes da fundação do mundo, lá no ventre da nossa mãe, para que nós viéssemos viver o bom propósito do Senhor. Essa parte atrás você pergunta para ele, mas uma coisa eu quero te dizer: não inflinja aquilo que o reino dos céus estabeleceu para você, porque quanto mais você resistir o reino do céu, quanto mais você resistir a palavra de Deus, quanto mais você resistir a Deus, mais dificuldade você vai ter nessa terra. Porque Deus não tem obrigação de cumprir o que eu e você queremos. Deus não tem. Deus, Ele quer cumprir aquilo que Ele acha e que Ele determina. Mas o que diz a palavra? Por que temos que viver a escolha de Deus? Por que não a nossa, se temos o livre-arbítrio? Mas a palavra do Senhor diz: você tem um livre-arbítrio, você pode escolher, mas deixa eu te colocar diante do teu caminho aquilo que é mais importante para mim, pois que a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, é a melhor escolha. Deus só quer uma chance de apresentar para você a melhor escolha. Mas quem vai escolher a melhor escolha, ou a sua escolha, é você. Deus, Ele tem o papel de te anunciar, mas não é Ele que vai escolher para você. Mas eu confio e acredito que há um período, há um tempo determinado para todas as coisas. Isso está escrito em Eclesiastes. Mas Deus, Ele vai resistir por um tempo, não que Ele eternamente, sempre Ele vai te negar. Ele vai resistir muitas vezes a algo acontecer, se manifestar nas nossas vidas, até que nós entendemos: isso eu não estou conseguindo, isso eu não estou alcançando, essa porta não está se abrindo. Por que as bênçãos celestiais não estão se manifestando? Porque tem duas coisas: ou Deus está impedindo, mas se você resistir, Ele não vai impedir para o resto da vida. Porque se nós olharmos
por histórico de Balaão, Deus estava dizendo, não vai. Não vai com esses homens. Balaão, quem é essas pessoas que você está andando? Balaão, não ande com essa gente. Balaão, não amaldiçoe o meu povo. E Deus falava para Balaão, não vai. Não é para ir, não é para ouvir, não é. Mas ele toda hora, ele ia orar, Senhor, deixa eu ir. Tá bom, Balaão. Vai. Só que o não de Deus era a segurança e a proteção de Balaão. Mas quando Deus falou para Balaão, então vai, foi aí que Deus tirou a mão dele, mas sacou a espada. Porque quando Deus liberou Balaão para ir, o que diz a história? Que no caminho que Balaão estava indo para se encontrar com os príncipes, Deus colocou um anjo, onde ele estava em cima de uma jumenta. Ele não via o anjo, mas a jumenta via o anjo que estava na frente. Por muitas das vezes a jumenta tentou se desviar e sair, porque viu o anjo com uma espada desembainhada e viu que aquele anjo não estava para brincadeira, porque naquele caminho que só dava para passar, aquele anjo ia matar Balaão. Mas a própria jumenta tentou salvar Balaão, mas pela ignorância de Balaão, ele começou a espancar a jumenta, até que a jumenta começa a falar com ele. Por que bates em mim, se estou eu guardando o teu caminho? Mas Balaão não entendia, porque mesmo um profeta, ele não enxergava o que Deus tinha. Às vezes nós estamos como Balaão, não estamos enxergando o que está diante dos nossos olhos, diante do nosso caminho. Foi a jumenta que salvou Balaão. Porque quando Deus disse sim, então faz o que você quer, mas aquele caminho não era o melhor, não era aquilo que Deus queria. Não faça Deus ser o teu opositor, porque nós já temos opositor. Além da nossa carne se opor, nós temos outras ações contrárias. Vamos ler em Mateus 11:12. Põe para mim aí. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos os tomam de assalto. A minha tradução, vou pôr lá porque, olha o que diz Mateus 11. Vou ler a minha tradução. Não gostei dessa não, hein? Mas vocês não têm culpa. Olha lá. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e pela força se apoderam-se dele. Ou seja, o que nós estamos falando aqui no início, primeiro de Efésios 1:3, é que todas as bênçãos já foi liberada, já fomos abençoados nas regiões celestiais. Mas por que então talvez não estamos vivendo? Eu já disse um dos motivos. Mas o segundo motivo é que as bênçãos delas foram liberadas no mundo espiritual, mas para chegar até aqui, primeiro temos que estar de acordo com o bom propósito de Deus. Sim ou não? Mas o segundo, precisa haver uma participação tua. Precisa ter um esforço. Porque diz a palavra que o reino de Deus, para se apoderar dele, precisa ter um esforço mais do que o normal. Precisamos nos apoderar. O que significa se apoderar dele? Agarrar, tomar posse. Precisamos nos envolver. Então, se você tem algo que não está acontecendo na tua vida, se você tem promessa de bênção, se você tem algo que você está na expectativa, você está na esperança de acontecer, mas não está acontecendo, será que você não está passivo demais diante de uma palavra que já foi liberada na tua vida? Quantos tem promessa aqui e ainda a promessa não veio? Levanta, amado, tem coragem. Você pode de repente estar diante de uma situação
Ou de repente você não está alinhando o bom propósito. De repente o que você imagina que vai fazer com essa bênção não tem nada a ver com o que Deus quer que você faça. Mas o segundo motivo pode ser que você está passivo demais. Você não tem se apoderado dessa bênção. Talvez está faltando algo mais para você, para nós. Talvez você entendeu que precisamos de força, esforço e apoderamento. Veja que aqui quando o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, o Senhor está liberando um poder. E sabe o que está faltando para a igreja nos dias de hoje? Poder. A gente tem muito discurso, a gente tem muita narrativa. A gente não, presta atenção, amado, nem vou demorar. A palavra dos cultos nos anima, nos fortalece. Mas falta posicionamento nossos, para que quando saímos da igreja, quando o ambiente já não depende mais de um coletivo, mas de uma individualidade, onde somos nós que estamos diante da luta, somos nós que estamos diante do desafio, nós nos sentimos pequenos, porque uma coisa é eu aplaudir, eu adorar, eu confiar em Deus, outra coisa é a igreja vibrando, a igreja adorando, porque nós louvamos aqui louvores maravilhosos, a igreja, nós louvamos louvores de batalha, nós nos unimos, nós sentimos uma energia, sentimos uma força positiva. Isso é bom, isso no coletivo é muito bom, funciona. Mas e no individual? Quando só você está diante daquilo que os teus pensamentos embutem ao seu coração. Quando a realidade da segunda-feira, dessa semana, começa a confrontar com você a tua fé. Começa a confrontar com você aquilo que na igreja você vibrou, você sentiu, porque uma coisa é estar aqui sentado, uma palavra sendo liberada, outra coisa é estar essa semana diante de luta, diante de gigante, diante de desafio, de situações onde não está a igreja do teu lado, mas está você sozinho diante dos problemas. Quem vai se tornar maior? Quem vai se tornar vencedor? Aqui precisamos acessar o poder de Deus. E não é só na igreja. Precisamos aprender a acessar o poder de Deus quando nós estamos sozinhos. Porque você pode estar sozinho, mas a tua responsabilidade é cobrir tua casa, é cobrir tua família. Talvez a tua família não tenha a dimensão da luta que está acontecendo na tua casa. Não sabe o que está acontecendo, mas você tem que proteger a tua casa. Você tem que proteger a tua família. Você tem que proteger o teu ministério. Mas se você é um homem ou uma mulher que não é de oração, que não ora, que não tem comunhão com Deus, você não tem a força que apodera o reino de Deus. Você não tem a força que transforma, que traz a bênção espiritual para a terra. Por isso, muitas das vezes a vida, ela fica monótona, cansativa. Por isso que muitas pessoas estão desanimadas, depressivas, sem lutar, né? E tem muitas pessoas que estão na igreja, elas não estão entendendo a luta que ela está passando. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Mas a palavra do Senhor diz que é o quê? Principados e potestades. Mas igreja, onde está o principado? Onde estão as potestades? Você não vê aos olhos nus. Mas quem quer ver? Alguém quer ver? Começa a orar. E começa a jejuar, que você vai começar a ver. Meu Deus! Mas, amado, é melhor ver com quem que você está lutando do que ser apunhalado por algo que você não vê. Amado, a igreja precisa despertar, meu. Sabe, eu estava vindo para cá, o Senhor começou a mudar a palavra.
Eu falei para alguns aqui, o Senhor começou a mudar, eu falei, meu Deus, vai ter guerra no final. Porque uma coisa é a dimensão humana, aquilo que nós queremos. Amado, quem quer guerra? Eu vou falar, quem quer guerra? Ninguém quer guerra aqui, irmão. Se eu falar, quem quer guerra, fica. Quem não quiser, pode ir embora. Amado, vai todo mundo. Vou ficar falando sozinho. Aí quando eu me ver sozinho, eu vou falar, estou fora, vou estar sozinho também não. E eu vou vazar. Amado, ninguém quer guerra. Mas a verdade é que está sendo revelada hoje. Todos nós estamos em guerra. Cada um tem uma guerra. Cada um tem uma área. Talvez você não percebeu que o que está dificultando tudo na tua vida é uma guerra. Talvez você não percebe, está perdendo a batalha do teu casamento. Você está perdendo a batalha no teu ministério. Você está perdendo a batalha da tua alegria. Talvez você não entendeu que muitas coisas era para você ter conquistado, mas você não conquistou, você perdeu. Tem batalhas que já era para você ter se posicionado, você não se posicionou. Era coisas hoje que você deveria estar vivendo totalmente diferente, mas você não está vivendo. Tem pessoas que precisam muitas vezes se esforçar mais, trabalhar mais na ótica humana, porque não entende o trabalhar no espiritual. Quando você não entende o mundo espiritual, que você precisa se esforçar, você precisa se apoderar do mundo espiritual, você tem que lutar com forças do braço, do teu suor, do teu corpo. Só que o teu corpo, ele tem uma dimensão de se sustentar que não é a mesma espiritualmente. Porque quando você é forte espiritualmente, o teu corpo pode ser debilitado. Mas você não sabe, você nem imagina a força de um homem, de uma mulher, quando está forte espiritualmente. Ele pode lutar contra principados e potestades, contra legiões de demônios, porque a força não vai vir de você, mas é uma força que emana do mundo espiritual, que é essa força de Efésios 1:3, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Quando o Senhor está falando de bênção espiritual, é muito maior do que qualquer coisa que você imagina aqui, que possa te satisfazer. Bênção espiritual é muito maior que o iPhone 20, amado. Já chegou no 20? Não, que toda hora chega, tá? Mas o nosso sonho de consumo é o iPhone novo. É isso novo, aquilo mais moderno. Só que as bênçãos espirituais, como ela é muito maior do que isso, mas ela pode te ajudar a ter isso, mas não é a prioridade dela. A prioridade das bênçãos espirituais é fazer você notar, enxergar o que está acontecendo ao teu derredor. Ela é te despertar por uma fé que muitas vezes você está perdendo, ou você uma batalha que você não está enxergando, que você não está vivendo. Por exemplo, vamos abrir em Daniel. Em Daniel 10. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel 10, do 1 a 3. Vamos aqui. Depois nós vamos do 7 para 14. No ano terceiro de Ciro, do rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. Uma palavra verdadeira concernente a um grande conflito. Aí ele entendeu essa palavra e teve entendimento. Algumas traduções vai estar em guerra prolongada, esse grande conflito, tá? Vamos lá. Naqueles dias, eu, Daniel, já estava pranteando por 3 semanas inteiras. Quando ele está dizendo pranteando, está dizendo que ele está em jejum. 3 semanas. Tá? Vamos lá, 3. Nenhuma coisa desejável comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Versículo 7. Ora, só eu, Daniel, vi aquela visão.
pois os homens que estavam comigo a viram, não bastante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Deixa eu ver se nós vamos... vamos direto. 8. Fiquei, pois, eu só a contemplar a grande visão, e não ficou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí num profundo sono, o rosto em terra. E eis que uma mão me tocou e me fez com que levantasse, tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me diz: Daniel, homem muito amado, entenda as palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, pois agora te sou enviado a falar ele comigo esta palavra. Pus-me em pé, tremendo. Então disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos derradeiros dias, pois a visão se refere aos dias ainda distantes. Então veja, Daniel, ele vai se colocar... Ele sente que precisava se colocar em jejum. Porque ele estava orando, mas ele estava esperando uma resposta de Deus. Amado, eu quero te falar uma coisa. Eu não sei para quem Deus está falando isso. Mas algumas pessoas vão precisar tomar medidas, talvez diferentes um pouco. Porque tem situações que nós resolvemos com orações. Toda oração é bem-vinda. Toda oração é importante. E nós precisamos orar, e não pouco, mas muito. Eu vou dizer para vocês que às vezes o pouco que nós oramos nos traz pouca visão. Mas se nós aumentarmos a intensidade e o tempo de oração, aumenta o tempo de visão e a distância da nossa visão. É possível que com mais aplicação e oração você consiga enxergar muito melhor o que está acontecendo na tua vida. Mas há momentos que só oração não resolve. E é isso que Deus está falando nesse lugar. Que alguns vão precisar entrar essa semana em jejum e oração. Quem não sabe o que é jejum, depois eu não vou entrar aqui no momento, depois vem pedir explicação para os pastores, nós vamos explicar como funciona o jejum. A oração todo mundo sabe. Então Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia, de manhã, tarde e à noite. Mas ele ainda aplica um jejum, porque ele precisa entender o que está acontecendo. E ele precisa da revelação do que está acontecendo para tomar medidas. Sabe, amado, eu penso que algo que Deus quer fazer aqui nessa noite. Deus quer abrir os teus olhos, através da liberação dessa palavra. Porque tem coisas que você vai ter que tomar uma posição diferente se você quer mudar o que está igualmente. Se você quer mudar, se você quer viver algo diferente, você precisa tomar uma posição do que está igualmente. Você precisa despertar. Para de depender da oração da tua esposa. Para de depender da oração da igreja. Para de depender da oração do marido. Para de depender da oração de alguém com mais posicionamento espiritual do que você. Porque se você entender que pode estar acontecendo, que não é mais o bom propósito, não é mais falta de posicionamento, mas pode ser o inimigo resistindo à tua bênção, então a história é outra, a luta é outra, a batalha é outra. E aqui Daniel entende que é uma batalha prolongada. Quantos que podem estar vivendo uma batalha prolongada hoje? Que de repente já era para você estar vivendo algo diferente na tua casa há muito tempo.
Era para que a promessa de Deus se realizasse na tua vida há muito tempo. Talvez era para que a situação na tua vida, o problema que você está vivendo, já fosse resolvido há muito tempo. Mas você não despertou, você não acordou o que está acontecendo. Você achando que é mais um dia ruim, que é mais um dia que as coisas não acontecem. Ou daqui a pouco você começa a transformar o teu problema para Deus. Deus não fala, Deus não responde, Deus não está nem aí para mim. Mas Ele não te revelou aqui que Efésios 1:3, Ele já te abençoou com toda sorte e bênção nas regiões celestiais? O que você quer mais de Deus? O que aconteceu com Daniel? Diz a palavra que o primeiro dia que ele aplica-se a compreender e a entender. Olha, amado, esse é um dos capítulos mais maravilhosos que nós temos. Porque muitas das vezes nós temos, até começamos a orar, mas desfalecemos na fé rapidamente, porque parece que a oração não tem resposta. Quantas vezes você entrou em momentos de oração, mas você já desistiu? Você não levou à frente, porque não aconteceu nada. Veja, tem oração que resolve situação, mas aqui está específico, oração e jejum. E diz a palavra que foi o primeiro dia que ele toma uma posição. Eu vou jejuar, eu vou orar. Diz a palavra o quê? Que Deus ouviu e recebeu a oração de Daniel. O primeiro momento que você precisa vencer uma batalha prolongada, se coloque em oração e jejum. Deus vai receber a tua oração. Mas a bênção já veio logo de cara? A bênção já desabou assim, igual cachoeira? Já choveu uma bênção? Sim ou não? Demorou 21 dias. Um cara que orava de manhã, tarde, à noite, e jejuava profundamente. Demorou 21 dias para que a resposta viesse. Mas aí a gente volta a remeter Mateus 12, que para conquistar o reino espiritual nós precisamos se esforçar, nós precisamos nos apoderar dele. Veja, quando Daniel começa a orar e jejuar, ele nem sabe o que está acontecendo, ele não tem a mínima noção. Mas diz que quando chegou o 21º dia, o dia do propósito, o bom propósito, porque Daniel não estava fazendo algo que antes passasse pelo critério da sua vontade, mas ele entra num período de santidade, ele entra num período determinado, porque quem é predestinado é alguém que se separa, alguém que se prepara para um momento com o Senhor. E ele se preparou. Quando Deus viu ali a batalha, porque no meio da batalha a resposta não vinha, porque Deus havia liberado. Só que havia o príncipe da Pérsia resistindo o anjo mensageiro de trazer a bênção, a mensagem, a resposta. Estava tendo uma batalha no mundo espiritual. Daniel estava vendo? Daniel era um homem de Deus, mas ele não estava vendo. Não sabia o que estava acontecendo. Mas Deus que nos assiste todas as coisas, Ele estava vendo. Há um momento que, se nós conquistarmos o reino de Deus pela força e se apoderar dele, nem o diabo, nem o inferno inteiro vai conseguir resistir a tua oração. Porque não é porque você se engrandeceu, não é porque você se tornou um super-herói, não é nada disso, mas é porque há um tempo determinado para todas as coisas. E se você se apoderou verdadeiramente, é porque a tua oração com insistência, ela vai conquistar o mundo espiritual, porque você vai vencer aquela resistência. Deus vai te dando habilidade, Deus vai te dando força, e Deus vai te revelando. Porque uma coisa eu quero te falar: o momento que você começa a jejuar e orar, todo principado e potestade que estava amarrando ou trazendo a batalha prolongada contra a tua vida, ele vai enfraquecendo. Amado, é uma medição de força, é uma guerra. Quando você começa a lutar, você começa a orar, você começa a jejuar, amados, você vai
se fortalecendo espiritualmente. Principado e potestade vão enfraquecendo. Vão enfraquecendo. E se Deus vê que você não vai conseguir, Ele vai enviar um anjo ao teu favor. O Senhor vai enviar a resposta ao teu favor. O Senhor vai te dar a vitória. O Senhor, Ele vai abençoar a tua vida. Lembra daquela passagem que Jesus, quando ali Ele chega, havia um alvoroço, que os seus discípulos estavam todos envergonhados, uma multidão e um jovem que caía no fogo. Ali se jogava no fogo e os discípulos todos começaram a expulsar o demônio daquele jovem. E eles não tinham vitória, eles não tinham êxito. Porque muitas das vezes os discípulos venceram muitas situações. Expulsaram o demônio, curaram o enfermo. Mas quando chegou diante daquele jovem, eles passaram a maior vergonha. Porque eles não conseguiram expulsar o demônio que estava naquele jovem. E Jesus já questiona a incredulidade deles. E Jesus manda que aquele demônio que está sobre aquele jovem saia. E naquele momento foi só uma palavra. E Jesus tirou o demônio daquele jovem. Os discípulos vendo aquilo correram para Jesus e falaram: mas Senhor, por que nós dessa vez não pudemos expulsar esse demônio? E o Senhor veio e como das outras vezes expulsou. É porque esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Alguém precisa ouvir isso nesta noite. Eu não sei para quem que Deus está dirigindo. Talvez você vai sair daqui e vai fazer um período maior, mais extenso de oração e você vai vencer batalhas. Mas para alguns eu não sei. Deus está dizendo, você vai precisar entrar no jejum e oração. Porque o inimigo vê muitas vezes você desistindo, você fracassando. O inimigo muitas vezes ele vê uma postura fraca nossa. Esse não vai aguentar muito tempo. E o inimigo resiste porque ele conhece o nosso histórico. Porque muitas vezes ele sabe como somos. Porque às vezes a gente entra dentro de propósito, nós não cumprimos. Às vezes a gente começa a fazer de jejum, a gente, isso está difícil para mim, eu vou trocar esse jejum. Não sei o que lá. E toda hora nós damos desculpa, nós desistimos, nós mudamos tudo que nós iniciamos fazer. E o diabo muitas vezes nos conhece. E mesmo que é um bom propósito, mas nós fraquejamos muitas vezes. Eu não sei para quem Deus está dizendo, dessa vez você não pode fraquejar. O inimigo se acostumou com você, com a tua fraqueza, com a tua covardia, com a tua desistência. Mas hoje o Senhor espera, com essa palavra, trazer uma situação diferente na tua vida. Porque Deus está do teu lado, Deus é contigo. Mas você vai ter que mudar isso. Você vai ter que mostrar para o inimigo que Deus está investindo certo, na pessoa certa. Que Deus vai trazer a unção certa, na pessoa certa. Que Deus está do lado da pessoa certa. Porque todas as vezes que você se compromete ou faz um voto para Deus, você não cumpre. Aí o inimigo chega diante de Deus e fala, aquele de novo, ele nunca cumpre aquilo que ele fala. O diabo é o acusador da nossa alma, da nossa vida. Cesse a acusação do diabo hoje. Porque se você se mostrar numa postura diferente, uma autoridade diferente, se você tomar posse diferente, deixar de ser aquele que sempre desiste, aquele que desanima, aquele que nunca vai em frente daquilo que se propõe a fazer, Deus vai mudar a tua história hoje, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Eu lembrei que teve uma vez, eu fui viver algo que eu fui mexer com construção lá em Brasília. Investi todo o dinheiro que eu tinha. Só que naquele período, não sei quem vai lembrar daquela fase que o dólar subia de manhã. De manhã abria o dólar, era um valor, chegava... No final da tarde o dólar era outro valor e subia, sempre subia. E eu tinha um valor calculado em dólar para mexer com construção. E ali nós fizemos um projeto, só que fizemos um projeto muito grande. Compramos uma casa num condomínio que era promissor em Brasília, só que fizemos uma casa muito grande. A pessoa que falou que ia nos ajudar também ali, ela desistiu, ela nos abandonou, deixou no meio do caminho.
Então, eu tinha um sócio na época, ela falou, nós vamos até o fim. Mas quando chegamos no fim da construção daquela casa, não conseguimos terminar o acabamento. Porque o dólar mudou muito, a situação mudou. Os materiais aumentaram demais. Ficou uma bela de uma casa inacabada. E com isso veio uma crise, né? Uma crise que veio no Brasil ali. E vou dizer que todo o dinheiro que eu tinha, que também não era meu, era emprestado. Então imagina a situação. Eu peguei o dinheiro emprestado, enfiei no negócio e o negócio não consegui terminar. Bom, eu não entendia que eu estava passando por uma guerra. Por inexperiência minha, a guerra me venceu naquele momento. Porque o que parecia ser uma história brilhante, começando uma construção em Brasília, num dos maiores condomínios, passou a se transformar numa grande frustração, numa grande perda. Porque a casa ficou lá e começou a ficar, e eu pus a placa de vendas. Amado, não ligavam nem para saber se, sei lá, se a casa estava alugando, se alguém queria de graça, cara, não ligava, amado. Foi uma das piores fases da minha vida. Só para encurtar, a casa ficou 2 anos para vender, o dinheiro tudo aplicado lá. Só que a casa estava se deteriorando por falta de manutenção e ainda nem acabada estava. Isso consumiu muito a minha vida e a minha fé. Porque eu achava que Deus estava comigo. E eu falei, Deus, vamos nessa que vai ser demais. Vai ser uma bênção. Amado, aquele desejo de ir lá construir era mais meu do que Deus. E eu fui na minha vontade e na minha capacidade. Só que chegou ali no limite, eu não pude mais. E passaram-se 2 anos. E a situação ficou difícil. Muito, muito difícil. Até que eu falei, preciso reagir. Confesso para vocês que fui perdendo força, fui perdendo a fé, fui perdendo vontade de orar. Mas ali eu aprendi um dos maiores segredos da minha vida, que foi justamente a se superar em situações onde tudo parece já estar perdido. Nós precisamos, às vezes, ressuscitar da onde morremos. Porque tem planos que fizemos que não deu certo, morremos. Tem sonho que fizemos, morremos. Parece que nós estamos morrendo a cada dia que passa. E a gente perde força, a gente perde credibilidade em nós mesmos. Só que aí um dia, alguma coisa me despertou, e eu tenho certeza que se chama-se amigo, consolador, Espírito Santo. Porque se lá atrás não deu certo para ir para o Canadá, é porque havia um bom propósito. Então, aquele que zela pelo bom propósito, ele não te abandona. Ele te deixa você passar momentos por aquilo que você sonhou, aquilo que você... Nenhum momento o Senhor quis ali me impedir, porque eu queria tanto, eu já estava determinado, eu não queria ouvir outra resposta. Deus, não adianta você me falar não, porque eu quero ir. Senhor, não adianta você dizer não, porque eu já estou dizendo sim, eu vou fazer, vai dar certo. Mas enfim, chegou a hora de levantar o meu servo. Chegou a hora de levantar o meu filho. E alguma coisa do Espírito Santo veio para mim e falou assim, se posicione. Chama o teu amigo
vocês dois vão entrar numa campanha de jejum e oração. Eu liguei para ele e falei assim: cara, Deus está pedindo, me orientando para que nós entremos numa campanha de jejum e oração. Você está comigo? Ele falou: tô. Quando que nós começa? É agora. Nós vamos para a luta. Porque tem hora que nós precisamos lutar, amados. Nós precisamos lutar pela nossa casa, precisamos lutar pela nossa integridade, até pela nossa fé. Tem hora, amado, que você não pode deixar as coisas ir acontecendo, desmoralizando. Assim como a casa estava deteriorando, muitas vezes a nossa fé vai se deteriorando. As nossas convicções vão se deteriorando. A nossa esperança vai se deteriorando também. E com isso vai casamento, com isso vai trabalho, com isso vai dignidade, com isso vai um monte de coisa. Vai levando embora, você vai perdendo tudo. Mas eu não sabia que era o inimigo que tinha me resistindo. Porque tem coisas que a gente acha que a gente não tem sorte. Ah, não está dando certo. Ah, eu errei. Tá, você pode ter errado. Mas o Senhor, Ele vai dar a mão, estender para quem quer voltar a acertar, quem quer voltar a se levantar, quem quer voltar a enxergar, quem quer se arrepender. Deus vai te dar chance e te levantar novamente. Então ali eu falei: bom, agora eu entendi. E eu comecei a orar, mas o Espírito Santo falou: é mais do que isso. Jejum e oração. Eu falei assim, meu, entendi. Eu não aconselho fazer isso, mas eu fiquei 3 dias sem comer, só no líquido, na água. Amados, no 3º dia que eu fui entregar o jejum, eu fui no meu quarto, dobrei o meu joelho e fiz uma oração que eu chorava. Eu nem chorava mais, de tão assim, conformado que eu estava com a derrota, com a situação. Já não. Mas eu vi que ali era outra coisa. E amado, naquele momento que eu estou dobrando o joelho ali, eu estou orando, foi uma das minhas primeiras visões que eu tive no mundo espiritual. Isso foi no começo da minha fé. Eu vi um anjo gigante, com as asas abertas, descendo naquele quarto. E quando eu vi aquele anjo, amado, aquele para mim foi algo assim extraordinário. Só que logo em seguida quem veio? O príncipe da Pérsia. Eu vi o próprio diabo também. Nunca tinha visto. Prazer, sou eu que te resisti esses 2 anos. Mas ali, enquanto eu orava, eu nunca orei daquele jeito, eu nunca tive aquela visão. Quando eu estava orando daquele jeito, o anjo sacou a espada e começou. Eu escutava o barulho de espada. O anjo lutando contra aquele principado, aqueles demônios. Conclusão: o anjo do Senhor venceu a batalha. Naquela mesma semana, depois de 5 dias ali, aproximadamente, toca um telefone. Alguém lá de Brasília. Quanto você quer na casa? Eu quero comprar a tua casa. Amados, só Deus pode mudar histórias que já estão jogadas no lixo. Só Deus pode mudar situações que nós mesmos não acreditamos que podemos mudar. O Senhor me fez lembrar hoje nesse testemunho. Então eu quero dizer, nós vamos orar agora. Mas essa palavra, ela vai depender muito mais agora do que você vai tomar de posição daqui para frente, do que simplesmente. Porque não há mais o que fazer se você não se posicionar. Não há mais o que fazer se você só aceitar tomar porrada.
Você não pode mais deixar o inimigo zombando de você. Há um Deus que é maior, é um Deus poderoso que está sobre a tua vida. Há um Deus que te trouxe aqui para ouvir tudo isso, porque o Senhor está incomodado com a tua situação. O Senhor está incomodado com o que você está vivendo. O Senhor quer libertar você deste mal. O Senhor quer te curar. O Senhor quer dar um basta hoje na tua vida. O Senhor quer mudar a tua história. O Senhor quer que você se levante hoje e decrete a falência do inimigo. Que você comece a decretar portas abertas, céus abertos, mudança de história, mudança de vida. E que a bênção do Senhor já chegou hoje na tua vida por causa dessa palavra. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Feche teus olhos. Aleluia, Jesus. Oh Senhor, obrigado, Pai. Porque a tua palavra, ela muda a história. Pastor, qual é o ponto de partida? É agora. É hoje. Lembra do centurião? Havia um servo dele enfermo. Feche teus olhos. Medita no que está o Espírito Santo te falando. Chegou um centurião para o Senhor Jesus e falou: Jesus, há um enfermo, um servo meu que é enfermo, está em casa, horrivelmente enfermo. Eu preciso que o Senhor o cure. O Senhor falou: eu vou na sua casa. Feche teus olhos, entenda. Mas ele disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Mas eu sou um homem de autoridade. Eu entendo, se eu mando o meu servo ir, eles vão. Eu mando eles vir, eles vão. Eu peço para eles fazerem, eles fazem. Senhor, pelo teu servo, só me diz uma palavra, só me dá uma palavra que o meu servo vai ser curado. Só uma palavra já me basta. Jesus disse: nossa, nem em Israel eu vi tanta fé. E o Senhor disse: seja feito conforme a tua palavra. E aqui diz a palavra que aquele servo foi curado naquele momento, porque aquele homem tinha autoridade. Ele sabia o que era autoridade. Ele sabia. Mas ele precisava apenas da palavra daquele que liberava todas as coisas. Se o Senhor já te disse que todas as bênçãos já foi liberada hoje no mundo espiritual, Deus já liberou a situação para você, Deus já liberou a vitória para você, Deus já liberou o que está te afligindo, Deus já te liberou o que está amarrado, Deus já liberou o que o inimigo está resistindo, Deus já liberou hoje o que está sendo impedido, Deus está liberando o impossível, Deus já liberou a tua causa, Deus tem liberado causa na justiça, Deus está liberando poder sobre a tua vida. Mas recebe a autoridade de Deus hoje. Toma uma posição de autoridade hoje e começa a expulsar o inimigo do teu trabalho, começa a expulsar o inimigo da tua casa, começa a expulsar o inimigo da tua família, começa a expulsar o inimigo do teu corpo, começa a expulsar o inimigo da tua vida. Pastor, como que eu faço isso? Pastor, como eu faço isso? Só reconheça hoje que o Senhor Jesus te disse. O que ele disse, pastor? Jesus disse: em meu nome, ei, em meu nome, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Oh Deus, obrigado. O Senhor disse que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A primeira coisa você precisa entender: se Jesus disse isso, você tem autoridade. Você tem autoridade contra o mal, contra o inimigo da tua casa, da tua vida, do teu corpo. Você pode mudar a história hoje? Pode. Basta você entender a autoridade que está sobre a tua vida. Seja como um centurião.
Talvez você não se sinta digno que o Jesus vai na tua casa, mas basta uma palavra. Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra. Eu vou começar a profetizar, eu vou começar a declarar hoje e tudo vai mudar. Se você sair desta forma como aquele centurião, tudo vai mudar na tua história, na tua vida. Eu quero declarar, eu sinto de falar isso, que muitas coisas vão mudar na vida de muitas pessoas a partir de amanhã. Pessoas vão acordar e vão ter ligações telefônicas. Vão receber notícias. Por que eu estou falando amanhã? Porque amanhã vão tocar situações. Mas hoje já está acontecendo, agora já está acontecendo, no mundo espiritual está acontecendo, porque a palavra do Senhor diz desde o primeiro dia, Daniel, que você entendeu e aplicou o teu coração a compreender e a te humilhar-te perante a mim, foram ouvidas as tuas palavras. Ei, carabalabachuri, cantalabás, quantos estão hoje dispostos a fazer como Daniel? A se humilhar e orar perante a face do Senhor. Sabe, eu sempre peço para as pessoas ficarem de pé, mas hoje eu vou fazer o contrário. Eu vou pedir, quem está entendendo, fique de joelho. Quem puder, às vezes quem não puder, não faça isso. Fica sentado no teu lugar mesmo. Mas se você quer hoje se humilhar, a entender e compreender o que passar para Deus, aquilo que você precisa saber, agora é o momento. Se humilhe na presença do Senhor. Ei, é uma guerra. A tua vida é guerra. Nós estamos em guerra. É uma guerra, é uma luta prolongada. Ei, Senhor, faça que todos entendam isso, Senhor. Senhor, visita agora a tua igreja, Pai. Olha aí, o povo tem se colocado, Senhor, se humilhando perante Ti. Começa a orar, igreja. Começa a orar. Começa a crer. Ei, calabás. Deus vai curar pessoas nesse momento. Quando você colocar-se de pé, você vai sentir curada. Curado. Ei, laramás, cantarabás. Portas vão se abrir quando você se colocar de pé. Mas sabe quem vai colocar as mãos em você? É o Senhor. Há um ambiente aqui, há uma atmosfera onde o poder de Deus está passeando nesse lugar, porque Deus quer ver hoje a tua autoridade, e a autoridade começa pelo temor a Deus, pelo temor, pelo arrependimento. Você não sabe o que você pode viver a partir dessa oração que você está fazendo. Começa a orar, enquanto só os instrumentos vão tocando. Apresenta a tua causa ao Senhor, apresenta a tua causa ao Senhor. Fala, Pai, me revela esta batalha, me revela a luta, eu não entendo o tamanho dela. Senhor, me mostra. Ei, aqueles que entenderam hoje que a oração é necessária, você vai orar mais do que você tem orado. Mas alguns vão precisar entrar em jejum, porque o inimigo vai cair nessa situação que te aflige o teu coração. O inimigo vai cair por terra naquilo que ele tem se levantado contra a tua casa, a tua família. Hoje o Senhor está decretando a queda do inimigo na tua vida. Aquele que te resistia, aquele que te impedia, aquele que lutava contra a tua casa, a tua vida, o teu ministério, hoje está caindo por terra. Ei! Aleluia, Jesus. Oh Deus, oh Deus, dai força à tua igreja. Dai força ao teu povo, Pai, dá saúde. Oh Pai, aqueles que têm força se apoderam do reino dos céus. É pela força espiritual, é pela persistência. Aumente a fé da tua igreja, aumente a fé do teu povo hoje. Pai, libera aquilo que estava retido.
A partir dessa palavra hoje, Pai, libera aquilo que estava retido. Causas na justiça, situações de injustiça, que caia por terra hoje. Deus, entra nas ações do teu povo. Pai, que tudo aquilo que o inimigo tem resistido hoje contra a igreja, contra o teu povo, toda ação contrária, todo levante das trevas do inimigo, que caia por terra. Toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, todo satanismo, todo ajuntamento do inimigo contra a tua igreja, caia por terra hoje, em nome de Jesus. Eu declaro falência do inimigo, derrota do inimigo, mas eu declaro a vitória do povo de Deus. Eu declaro a vitória do povo de Deus. Eu declaro a vitória do povo de Deus. O bom propósito vai subsistir. Oh, você vai contar o seu testemunho, você vai glorificar o nome do Senhor. O poder de Deus está descendo sobre esse lugar. Ei, o poder de Deus. Aleluia, Jesus. Eu creio, Senhor, na vitória. Eu creio. Quantos creem? Quantos creem no Deus que vence batalha? Quantos creem no Deus que não te abandonou? Quantos creem no Deus que nunca perdeu batalha, que nunca te abandonou? Porque se você se sentiu abandonado, se você se sentiu abandonada, fique de pé. Deus vai hoje te abraçar. Deus vai hoje te dar um novo entendimento, um novo coração, uma nova força. Deus está derramando unção, Deus está derramando poder hoje. Vamos adorar esse Deus que não perde batalha. Vamos adorar esse Deus que é eterno para sempre. Ei, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor e vamos adorar a Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Oh. Aleluia. Oh. Quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, libera os oprimidos? Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol, brilha mais que o sol. Semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos. Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que sua Jesus Cristo, Filho, reinará. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como o nosso Deus? Como nosso Deus, poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como nosso Deus?
forte, igreja. Quem é como nós? Bem forte. Declare. Poderoso nas batalhas, Oh! poderoso pra salvar. Declare. Sua glória outro não dará, Ele não dará. Jesus Cristo, Filho, reinará, Ele reinará. Quem é como nosso Deus? Oh! Quem é como nosso Deus? Tenha fé. Poderoso Tenha convicção. nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. E Ele reinará para sempre. Sempre, sempre. Pra sempre e Sempre. sempre Ele reinará. E Ele reinará Para sempre, pra sempre e sempre Ele reinará. E Ele reinará Para sempre, pra sempre e sempre Ele reinará. E Ele reinará Para sempre, pra sempre e sempre Ele reinará. Aleluia! Não há ninguém como a ti, Jesus. Não há ninguém como tu, Senhor. Aleluia. Aleluia! Oh, o teu Deus é poderoso. Aleluia! Ele é poderoso para te salvar. Ele é poderoso para te dar vitória nas batalhas. Oh, Sua glória outro não dará. a vitória é do Senhor. Jesus Cristo, Filho, reinará. A sua glória. Sua glória outro não dará. Oh, Jesus Cristo, Filho, Reinará, Ele reinará. Quem é como o nosso Deus? toda a Quem é igreja. como o nosso Oh! Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. quem é como nosso Declare a vitória diante dos teus Quem é como inimigos. nosso Deus? Declare a vitória. O teu Deus está vindo poderosamente sobre a tua vida. A batalha já está Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como Nosso Deus, quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como como o nosso Deus. Vai, lá em cima. Vai. poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como o nosso Deus? Quem Olha é que como lindo, nosso Senhor. Deus? A tua igreja, Pai. Poderoso Ó a vitória, nas ó a vitória, batalhas, olha a vitória. poderoso pra salvar. Ei! E Ele reinará para sempre, pra sempre e sempre. E Ele reinará para sempre. E sempre, e Ele Reinará para
ao Senhor. Ele vai ser vitorioso sempre. E nós venceremos com Ele. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Oh! Aleluia! Quem teve a vitória, aplaude ao Senhor! Aleluia! Amado, senta só um instante, nós vamos ter as crianças aí, uma apresentação rápida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Nós, do Ministério Infantil, a gente organizou uma homenagem para os pais. E a gente vai fazer um desfile, uma coisa bem diferente, uma coisa que a gente nunca fez. Eu queria começar chamando o André. Vamos bater palma, né, gente? Ele me disse que o que ele mais gosta de fazer é jogar videogame com seu pai, Tiago, e disse que o seu pai é tudo para ele. O nosso próximo é o Léo. Vamos bater palma para o Léo. Ele disse que gosta muito de jogar bola com o seu pai Rivelino e disse que o seu pai é legal e deixa ele feliz. A nossa próxima é a Valentina. E ela disse que gosta de brincar e andar de bicicleta com o seu pai André e disse que ele faz uma comida muito gostosa. O nosso próximo é o Caleb, e ele disse que gosta de empinar pipa e disse que o pai dele é muito legal. Agora a Gi vai entrar e ela disse que gosta de passear e que ela queria dizer que ela ama muito ele e agradecer por ele cuidar também dela. Agora vai entrar a Manu. Ela disse que gosta de passear, comer e assistir filme com o meu pai dela, Gilmar, e que ele é o melhor pai do mundo. Agora vai entrar a Rafa, que ama passear com o pai dela pelo shopping, Anderson, e disse que o seu pai é o seu maior conselheiro. Agora vai entrar outra Manu. Ela disse que gosta de brincar com o pai dela, Daniel, e que ele é o melhor amigo dela. Agora é o Isaac. Ele disse que o seu pai se chama Danilo e ama empinar pipa com ele. E disse que ele é o seu maior herói. A Duda vai entrar agora e disse que o seu pai Eduardo ama brincar e passear com ela. E disse que ele é muito legal. Agora vai entrar o Noah, que ama jogar videogame com seu pai Leonardo e disse que o pai dele é o melhor amigo dele. Agora vai entrar o Enzo e o Henry, que amam o seu pai Lando, amam passear e disse que o pai dele é o seu maior amor, pai querido, e disse que nasceu preparado para ser o seu pai. Agora vai entrar a Elisa, que disse que ama brincar com o seu pai Daniel e disse que ele é muito legal. Agora vai entrar a Helena, que ama o titio Tito, que ama passear com ele e ele é muito legal. E agora vai entrar a Sara e a Helena, que amam o seu pai Farney, eles amam brincar de motoca e disse que o seu pai é um amor e ama muito o seu papai. Tá com vergonha? E foi isso que a gente preparou para vocês. E eu queria dizer que vocês são extremamente importantes para eles, mesmo que às vezes eles tenham um pouco de vergonha, mas nós sabemos o quão amorosos eles são e tenho certeza que isso é da educação que vocês trazem de casa. Eles amam muito vocês. E é isso. Amém, glória a Deus. Vamos passar os recados, nós já vamos terminar. Temos o ensino bíblico, né? Agora voltou das férias, todos os domingos às 8 horas, tá?
Temos célula em 2 endereços, às 20 horas, nas quartas-feiras também. Teremos o bazar, dia 6 de setembro, das 9 às 14, está chegando. Teremos culto da intercessão, vai ser 30 de agosto, às 19 horas. Vai ser bênção também. Teremos culto de casais, dia 20 de setembro, às 20 horas. Aleluia. Temos caso que é hoje, né? Culto das primícias. Sempre procure, amado, no segundo domingo do mês, traga 1 quilo de alimento não perecível. Sempre temos ajudado aí casas, famílias. E esse culto é favorável a respeito disso. Teremos também, no dia 28, será quinta-feira, mudamos de terça para quinta. Teremos homem de atitude e teremos mulher de palavra simultaneamente. 2 cultos ao mesmo tempo. As mulheres aqui, os homens em cima. Então, mas a adoração é junto. Nós estaremos adorando o Senhor junto. Depois dividiremos e vamos viver aí, usar da palavra e viver a palavra do Senhor, que Ele tem uma palavra abençoada para as mulheres e para os homens, em nome de Jesus. Amém? Temos aí também basquete, quem quer inserir aí no basquete. Teremos também na Caciporé, que é aqui do lado, 2 ruas. Teremos agora o Gold Deep, dia 23/8. Tem bastante coisa aí, ó. Vai ser bênção em nome de Jesus. Traga 1 quilo de alimento não perecível. Amado, é só bênção. Então, glorifique o nome do Senhor aí. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos ficar de pé. Pastor, toda última quinta-feira do mês lá, mulheres de palavra e homens, toda última quinta-feira do mês. Passou. Então, mudou para dia 28, quinta-feira. Então, pessoal, tem grandes eventos. Leva essa palavra no teu coração. Não despreze aquilo que você ouviu, mas viva com intensidade, porque Deus vai mudar muita história nesse lugar. E ó, quem tiver testemunho, vem falar conosco. Nós damos espaço aqui para você testemunhar. Porque às vezes eu vejo pessoas que têm testemunho, mas têm vergonha, ou não quer falar. Amado, é muito importante o seu testemunho. Dê o seu testemunho para que mostre o que Deus está fazendo na vida de cada um de vocês. Amém? Levanta as tuas mãos para os céus. Vão debaixo da graça do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vão para uma semana de bênção, uma semana abençoada. E lembre, amado, se é um período que Deus colocou no teu coração, ou revelou ao teu entendimento, se for um período de batalha, amado, para que haja paz, às vezes é necessidade uma batalha. Vá com fé e crendo que aquele que te levantou hoje para esse nível de propósito, saiba que o bom propósito do Senhor sempre vai subsistir. E Deus há de fazer você vencer essas lutas, essa batalha, porque o teu testemunho está chegando. E hoje, a partir do teu posicionamento hoje, Deus já está ouvindo a tua oração e o teu clamor. Que Deus abençoe a todos. Vão em paz. Aplauda o Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia.